Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre reflexão e refração da luz. A reflexão da luz, ela é um fenômeno óptico e ondulatório. Quando um raio de luz incide sobre uma superfície plana e polida, como a superfície de um espelho comum, desse que nós temos em nossa casa, no banheiro, no quarto, acontece algo parecido. Ou seja, o raio de luz é refletido com o mesmo ângulo que o incidiu. E quando isso acontece, falamos que é a lei da reflexão da luz. Nós podemos observar essas imagens aqui abaixo e temos um espelho plano abaixo, uma reta normal, a folha de papel e um facilete onde vai incidir uma luz que vai tocar no espelho e vai refletir, certo? Então, o que é que acontece? Observe que o ângulo da incidência, ou seja, o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, o raio incidente, que é este aqui, e a reta normal, a reta perpendicular ao plano do espelho, é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, o ângulo que incidiu, ele será igual ao ângulo que refletiu. Além disso, percebemos também que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão situados no mesmo plano. E como podemos observar que eles estão no mesmo plano? Porque temos uma folha de papel ao fundo do experimento, onde mostra que eles estão no mesmo plano. E por isso que nós podemos, perceber tanto aquele que incide e aquele que reflete vai ter o mesmo ângulo, certo? Isso ocorre na reflexão da luz. A reflexão da luz, como havia falado anteriormente, ele é um fenômeno óptico em que um feixe de luz, ao incidir sobre uma superfície, retorna ao seu meio de origem. Graças a esse fenômeno, conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor, pois a luz incide sobre um corpo, que por sua vez reflete-na, fazendo com que os raios de luz cheguem aos nossos olhos e possibilitando assim a nossa visão. Por isso que ele é um fenômeno óptico, tá? Porque através dessa incidência da luz que bate no corpo e reflete novamente para os nossos olhos, podemos assim observar os objetos, tudo ao nosso redor. Os tipos de reflexão da luz são, de acordo com a superfície de incidência da luz, a reflexão ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser reflexão difusa ou reflexão regular. A reflexão difusa ocorre quando os raios de luz incidem em uma superfície irregular ou rugosa e são refletidos em direções distintas, ou seja, em direções diferentes. Como essa superfície ela não é plana, nós observamos naquele primeiro exemplo, quando estávamos falando sobre a reflexão da luz, que lá era um exemplo plano, né? A luz incidia e ela refletia, naquele mesmo ângulo. Já na reflexão difusa, não. Por quê? Porque a superfície ela é irregular, como podemos observar aqui nas imagens. Ó. Elas são irregulares, né? Ela tem essas ondinhas. Então, quando a luz ela incide sobre essa superfície, ela vai refletir de formas diversas, diferentes, posições, ok? Então, vocês podem observar que temos aqui um raio, quando ele incide, a luz ela vai criando, outras
reflexões, outros raios de reflexão, certo? Já na reflexão regular, é quando os raios de luz incidem sobre uma superfície lisa ou regular e são refletidos na mesma direção, paralelos aos seus outros. Esse exemplo é bem parecido com o primeiro que nós iniciamos a aula, tá certo? Um exemplo de reflexão regular é a que acontece nos espelhos planos, em que a imagem formada é bastante nítida. O fato de os raios de luz se propagarem em uma única direção torna impossível a observação da luz de diferentes posições. Isso pode ser observado nos espelhos. Dependendo da posição em relação a ele, não é possível ver sua imagem refletida, certo? Então, novamente, tá? O fato da luz ela se propagar em uma única direção torna impossível observar a imagem de posições diferentes, porque como ela vai se propagar naquela única direção, diferente da difusa, que ela toca vários pontos, e graças a essa reflexão difusa, nós podemos observar tudo à nossa volta, porque os raios eles incidem em várias direções, atingindo vários outros corpos. Na reflexão regular, não. Ela tem uma direção, ela é paralela, certo? Aquele raio que foi incidido. E nós podemos observar muito isso no espelho. Dependendo do ângulo que estivermos, pode ser que vamos poder nos observar ou não, tá certo? E podemos observar aqui, olha, é reto, né, a superfície, e os raios eles incidem, né, paralelos uns com os outros, ok? A reflexão da luz, ela obedece a algumas regras. O I é o ângulo de incidência, o R é o ângulo de reflexão, o N é a reta normal perpendicular à superfície refletora. E a partir dessas definições, podemos enunciar as seguintes leis da reflexão. Então, prestem atenção, tá? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quando iniciamos a aula, falamos sobre este exemplo desse espelho plano. Nós vimos que o ângulo de incidência, ou seja, aquele a qual a luz, né, incidiu sobre um objeto, está sendo igual da sua reflexão. Olha aqui a lanterninha, ela está incidindo um raio de luz e essa reflexão dela, né, para o outro lado, ela vai seguir, né, o mesmo ângulo, tá? De incidência é o mesmo da reflexão. E o outro é que o raio de luz incidente é refletido à reta normal perpendicular sempre ao mesmo plano. E onde podemos observar isto, pessoal? Aqui, olha, nós temos, né, esse folha de papel, onde é o nosso plano, né, de visualização ali desse raio. E nele nós podemos observar que o raio de luz incidente e o refletido e a reta normal, que é justamente essa do meio, entre esses dois ângulos, tá? Eles vão estar sempre dentro do mesmo plano. Então, preste atenção a essas duas regras que obedecem à reflexão da luz, ok? Observe que o ângulo de incidência, o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, perpendicular ao plano do espelho, é igual à reta da reflexão. Tanto o ângulo da incidência vai ser igual ao da reflexão, tá? Nós estamos revisando aqui novamente para que vocês entendam que nos espelhos planos, quando ocorre, né, a incidência de um raio, ele vai estar dentro do mesmo plano e tanto o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo da reflexão. Além disso, percebemos também que os raios incidentes e os raios refletidos e a reta normal estão situadas no mesmo plano, ok? Então,
Essa revisão desse slide é justamente para vocês guardarem essas informações, como ocorre, tá, a reflexão da luz nesse determinado plano, né? Nesse caso, nós estamos usando, tá, um plano reto, ou seja, um plano regular, como exemplo para vocês. Vamos pensar um pouco. Quando vocês olham para o espelho, vocês têm a impressão do que vocês estão vendo nesse espelho parece estar atrás do espelho? E por que será que isto acontece? Porque ao prolongarmos os raios refletidos de um determinado ponto pelo espelho, veremos que estes convergem para um único ponto, que parece ter partido de trás do espelho. A imagem do objeto é vista no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Então, a imagem que parece se formar atrás do espelho pelo prolongamento do raio refletido é chamado de imagem virtual. Essa imagem não pode ser projetada em um anteparo como uma parede. Então, o que entendemos com isso? Aquela imagem que observamos no espelho, ela não pode ser refletida. Por quê? Porque ela é uma imagem virtual. Já as imagens reais, elas podem ser projetadas, como ocorre no cinema. No cinema, nós temos um projetor, aonde a imagem, né, ela é projetada em um anteparo e nós podemos assistir o filme. Já as imagens que são formadas nos espelhos, elas não podem ser refletidas porque elas são imagens virtuais. E essas imagens, elas aparecem estar por trás justamente por causa desses prolongamentos dos raios refletidos, tá? Como nós podemos observar aqui, nesse exemplo ao lado, nós temos o objeto, ele tem, né, a sua incidência, e os nossos olhos observam como se ele estivesse se formando lá por trás do espelho. Mas justamente é esse prolongamento, tá, dos raios refletidos que traz aos nossos olhos essa imagem virtual. Ok? Cada ponto do objeto está à mesma distância atrás do espelho que o ponto correspondente da imagem. Quando afastamos o objeto do espelho, a sua imagem também se afasta, tá? Então, preste atenção que cada ponto do objeto está à mesma distância. Se ela está próximo, nós vamos observar a imagem próxima do espelho. Se afastamos também, notamos também, né, que essa imagem ela está também se afastando. Além disso, ela é do mesmo tamanho que o objeto. Nos espelhos planos, as imagens parecem estar invertidas. Quando você levanta a mão direita, a imagem faz o mesmo, mas há uma inversão. O lado esquerdo parece com o direito e vice-versa. E quando isso acontece, nós falamos que esse fenômeno é chamado de reversão de imagem, tá? Então, nós aprendemos que a imagem que ela não é refletida, nós chamamos de imagem virtual, e aquela que pode ser refletida, ela é chamada de imagem real. Além dos espelhos planos, existem os espelhos curvos, como o próprio nome diz, né? Ele não é plano, ele é curvo, e ele pode ser classificado tanto em espelhos côncavos ou convexos. Nos espelhos convexos, a superfície espelhada ela é convexa, como a superfície externa da colher. Esses espelhos formam imagens virtuais menores do que as reais e fornecem um campo de visão maior do que os espelhos planos. Esses tipos de espelhos, eles são bastante usados em supermercados, em provadores, em locais onde, né, principalmente os seguranças, eles
podem observar de uma forma ampla o espaço onde as pessoas estão ali circulando. Eles também são usados em retrovisores de automóveis, em estacionamentos, saídas de elevadores e entre outros locais. Justamente quando esses espelhos eles são instalados, é porque as pessoas que vão utilizar, eles necessitam de um campo, né, maior de visão. Já os espelhos côncavos, a superfície espelhada ela é côncava, como a superfície interna da colher. O tipo de imagem formada depende da distância do objeto ao espelho. Por exemplo, esses espelhos fornecem imagens virtuais e ampliadas quando os objetos estão próximos a ele, embora ele diminua o campo de visão. Os espelhos côncavos, eles são utilizados bastante pelos dentistas, justamente porque ele diminui o tamanho da imagem, mas ao mesmo tempo ele amplia o campo de visão, fazendo com que, né, os dentistas possam observar bem os nossos dentes durante a consulta com eles. E também eles são utilizados, tá? Nos banheiros, principalmente para que nós possamos observar o nosso rosto inteiro. Refração da luz. Assim como a refração da luz ela é um fenômeno óptico. A diferença é que na refração ela acontece quando ocorre uma modificação na velocidade da luz, à medida em que ocorre uma mudança do meio de propagação. Aqui temos dois exemplos. Nós temos aqui o raio que foi incidido, digamos que seja o raio solar, né? Solar. Ele está incidido aqui no ar, ele está seguindo uma direção da sua propagação. Quando esse raio toca a água, ele acaba mudando a velocidade e o meio, né? Por conta do meio de propagação. Ok? Aqui nós temos um raio laser. O ar, a princípio ele está, né, propagando no ar. Quando ele entra em contato com um bloco de acrílico, ocorre uma modificação na sua orientação. Então, quando ele muda o meio de propagação, ele modifica a velocidade da luz. E aí, em seguida, né, ocorre essa mudança por causa do meio de propagação. Então, pessoal, de modo geral, a luz ela caminha no vácuo com a velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo. E chamamos isso da velocidade da luz. É o limite, né, que a luz ela caminha, ou seja, ela viaja no vácuo, no espaço, onde não existe matéria. É uma velocidade absurda. No caso da refração da luz, dependendo do meio ao qual essa luz ela vai propagar, ou seja, ela vai viajar, ela pode modificar sua velocidade e a direção desses raios. É o que podemos observar nessa imagem ao lado do copo. Ele é transparente, no entanto, ele tem água. Quando os raios luminosos incidem aí neste objeto, ele acaba, quando ele entra em contato com a água, ele muda a velocidade de propagação, assim também como a direção desse raio luminoso. Por isso que nós observamos o copo, né, como se o lápis que está dentro dele tivesse cortado ou um pouco atravessado, um pouco torto, justamente porque esse é o efeito da refração da luz, porque o meio de propagação ele modificou. E como ele modificou, também modificou a direção da incidência dessa luz, né, o caminho que ela vai viajar, justamente porque o meio de propagação ele é diferente. Se esse copo tivesse vazio, nós estávamos observando de outra forma diferente
até porque a incidência da luz ela iria ser diferente, ela ia propagar no meio diferente. E isso vai sempre depender do meio aonde ele vai propagar. E aí, tanto o meio onde ele vai propagar, a diferença entre o desvio desse raio, né, e a imagem que nós vamos observar, ok? E lembrando, toda vez que o meio de propagação ele modifica também essa velocidade da luz, tá? Uma fração dessa velocidade ela acaba aí, né, diminuindo um pouquinho em relação à sua velocidade da luz, ou seja, aquela que é calculada no vácuo, ok? Uma aplicação importante da refração da luz são as lentes. E a lupa é um exemplo de lente, que forma imagem ampliada quando colocamos essa lupa próximo dos objetos que queremos observar. E daí percebemos aquele aumento do objeto ao qual queremos observar. Um exemplo de lentes refratoras são os microscópios. Os microscópios ópticos, que fornecem imagem ampliada de objetos muito pequenos, permitindo observar estruturas que não são visíveis a olho nu. No caso do microscópio, ele usa lentes refratoras para que possamos observar justamente essas imagens pequenininhas, para que ocorra um aumento desses objetos e aí possamos observar todas essas estruturas que a olho nu não poderíamos observar. Já os telescópios refratores, conhecido também como luneta, vai ter essa função também de aumento da imagem que queremos observar. Nesse caso, com os telescópios, nós podemos observar os corpos celestes, os planetas, a Lua e entre outros. Já os telescópios refletores, eles usam espelhos côncavos para formar também imagens ampliadas. A nossa aula de hoje ficou por aqui. Nós estudamos vários conceitos importantes da física, principalmente da parte óptica, e entendemos um pouquinho o que é reflexão da luz, o que é refração da luz, como ocorre cada um deles, e espero que vocês tenham gostado. Sim, e passando para lembrar, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha.